Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma correção, uma retificação. Eu estudando melhor o capítulo 30 de Gênesis, eu estudei alguns teólogos e fiquei convencida de que aquela estratégia que a gente leu, que Jacó teve, conversando com Labão, que ele disse que não queria salário, que queria ficar apenas com os bichinhos listrados, lembram? E que aí ele pega e começa a raspar as plantas para que elas ficassem listradas e os bichinhos nascessem de acordo com o que ele havia combinado com Labão. E isso eu fiquei convencida que foi sim uma estratégia de Jacó para passar a perna em Labão. Quando a gente vê depois, isso está no capítulo 30, a partir do verso 31, quando Jacó diz para Labão que quer ir embora, Labão pergunta, mas filho, quanto tu quer que eu te pague, né? E aí ele diz, não quero salário, eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas, lembram? E aí ele aceita, né, Labão. Aí ele pede para ficar esses bichinhos, ele tira dali do rebanho dele e manda os filhos cuidar, tentando sacanear Jacó. Daí Jacó diz assim, no verso 37 do capítulo 30 diz, então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas malhadas. Aí diz que ele separou as ovelhas dos bodes, fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho. Então, eu tinha dito que isso tinha sido uma visão de Deus. Está errado. Isso foi uma estratégia de Jacó para passar a perna em Labão. Depois, no capítulo 31, a partir do verso 10, ele conta para as esposas, né, que ele teve um sonho com Deus. E Deus diz assim, o anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, aqui estou. Então ele continuou, veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Então a estratégia de Jacó, fazendo essas marcas nas plantas para que os bichinhos olhassem quando eles estavam cruzando e os filhotes nascessem assim, isso foi uma estratégia que não é cientificamente comprovada de dar certo, e foi uma forma, sim, de Jacó ser Jacó, né? Jacó era assim, ele era suplantador, ele passava os outros para trás, como ele já tinha feito tantas vezes. E eu tinha dito que Deus tinha dado essa visão, então tá errado. Foi um esquema. Deus diz para ele que Deus fez com que o esquema dele desse certo, porque Deus estava tirando o rebanho de Labão e dando para Jacó, estava enriquecendo Jacó, porque Jacó ia levar essa riqueza com ele para Canaã, né? Onde então iria se formar Israel. Então era só isso, eu queria fazer essa colocação. Jacó aqui estava sendo Jacó. Jacó, enquanto for Jacó, será trapaceiro. E mesmo assim, diante dessas trapaças, Deus aqui foi gracioso e abençoou a artimanha dele. Mas eu queria só fazer essa correção. Ok? Até mais!